Souza, telão, não sei o quê, jantar e etc, opa, eu melhoro aí. Mas o Marco Braz fala, e vinha falando já, que o Flamengo já seria mais rígido antes do Paulo Souza, independente do treinador. GV, isso aí é história pra boi dormir. Isso é história pra boi dormir. No Flamengo sempre teve regras, sempre teve horários, né? Agora, isso é uma questão muito particular, que eu até gosto, os jogadores almoçarem junto, porque assim, não adianta só treinar e você não ter afinidade. E é assim que você cultiva afinidade. Na Europa, o Mourinho fazia questão de a gente tomar café da manhã e almoçar. Então, assim, falar Teve que algum ele... problema já com o Mourinho, Carlinhos, por causa do café da manhã? Já, cheguei atrasado. Por causa de café, por causa de almoço, culpa do por meu causa de irmão, jantar. culpa do meu Fernando, tá me assistindo, um beijo, Fernando. Me arrebentou. Qual, Fernando? Meu irmão, o único irmão que eu tenho, Júlio. Ah, não entendi você falar, irmão. O Herbert Richard falou aqui na Meu hora. irmão Fernando. Mas depois eu conto no YouTube essa história. Então, assim... Hoje? Hoje, conto. Então, já no YouTube, a treta Carlos Alberto versus Mourinho. Perdão, Então, continua. assim, regras o Flamengo sempre teve, né? Sempre teve, então não é que o Paulo Souza chegou. Ele tá querendo fazer algumas coisas que, assim, tem que ver como o grupo vai receber isso, né? E, assim, o grupo do Flamengo, por ter ganho de 19, eles também têm que entender que os treinadores não têm que se adaptar a eles, até porque o treinador é hierarquia, né? Então, a hierarquia, ela analisa o que você tem de material humano e tenta fazer o trabalho, e os jogadores têm que estar acessíveis a isso. Você não acha que ponto eletrônico, telão, essas coisas todas que a gente vê lá fora, pode assustar um pouquinho esses jogadores, Edu? Porque o torcedor dividiu, né? Teve uma metade que falou, é isso mesmo, tem que trazer tecnologia. E uma galera falou, pô, mas o Flamengo nunca foi isso. Jesus era aqui, ó, papo, que não é bem assim também. Ele usou, obviamente, a tecnologia. Você não acha que isso aí... Eu tô com o Carlinhos, que aproveitou-se, que gerou um buzz em cima dessa história do Paulo Souza ser muito rígido. Já ia ser assim? Dois temas diferentes. Bom, as regras. O Brasil precisa começar a se adaptar a ter mais regras. Porém, isso é um passo a passo, não é automático. O jogador brasileiro, e no Brasil, o Michael falou isso aqui ontem, tem certos mimos, certos vícios, que se tiver a vitória acontecendo, a coisa flui naturalmente. Começou a perder, não sei o quê, um ficar insatisfeito, tende a ficar ruim. Isso é um ponto. Mas eu acho que regras são feitas para o melhor desempenho. Ponto 1. A parte de tecnologia, eu sou 100% a favor e posso pegar pesado? Pode. A galera que senta aqui em um monte de canais reclama porque não entende para que serve. É simples assim. Então, quanto mais tecnologia, quanto mais investimento, quanto mais pessoas capacitadas tiverem para trabalhar, mais fácil fica a vida do atleta na ponta. Serve para isso. É simples assim. Drone já foi criticado, celular já foi criticado, ponto eletrônico foi criticado, o maldito telão foi criticado. Criticado por quê? Se aquilo ali é somente para melhorar o trabalho. A ciência chega para agregar. Sacou? Então, quer dizer, a galera que veio de casa, que é somente torcedor, que todos nós somos torcedores, inclusive o seu time eu falo em breve, nós somos torcedores, a gente é torcedor e profissional. Então a gente tem que entender o seguinte, a gente está passando uma imagem, uma responsabilidade para as pessoas que nos assistem. Muitas pessoas só nos têm para formar uma opinião. Então é o seguinte, falar mal de telão, tecnologia, é de uma ignorância sem fim, sabe? É de uma falta de capacidade mental de entender que é necessário para evoluir em tudo. A gente hoje está aqui passando, sei lá, em HD, em 4K, telão, isso aqui não tinha há 15 anos atrás. Então, quer dizer, a gente vai abrir mão porque não tinha 15 anos atrás? Então a gente vai abrir mão do cenário mais moderno porque há 15 anos atrás era outro cenário. Esse LED aqui foi 32 milhões de libras. Isso é evolução do futebol, isso é evolução do esporte. Pegando um gancho, né, no que você está falando, para quem acha aquilo ali é um topzinho quando os jogadores tiram a camisa, aquilo é um catapult. É quem? Catapult. Explica o que é catapult. Catapult é o que marca, né, que registra Tem ali. um GPSzinho, né? Isso, um GPSzinho que registra a velocidade, quantos quilômetros correu. Então, assim, os treinamentos hoje em dia são muito mais controlados. É óbvio. Antigamente você tinha muito treino inadequado. Joelhão gritava? Muito salto. Pô, já saltei em arquibancada, né? Volta na lagoa, essas coisas todas. Então, assim... Você não dava volta, não. Você pegava uma roubadinha. Aquele busão. Hoje em dia, os jogadores são monitorados e, assim, tendem a ser mais longevos. E na Europa também, assim, tem regras, né? Mas não é todo mundo que segue também não, Edu. Ah, não, claro, óbvio. Lá tem suas exceções também. Tem, claro que tem. Não é todo mundo que segue as regras. Claro, e assim, o telão também é uma novidade baixa.
Não há uma normalidade na Europa, não, porque não são todos os clubes que aderiram a Teu essa pai moda. usa. Meu pai usa. Mourinho, só um tema sobre Meu pai, isso. explica que é meu pai. Mourinho, só um tema. A única coisa que está errada nesse processo do Flamengo, que eu falei na primeira semana, eu vou repetir até o final desse processo, foi o Flamengo se vender, o Flamengo se apequenar e deixar que a nova comissão tomasse conta de todo o futebol sem ter ninguém na casa. Porque isso fica refém dessa comissão quando sai. E não aprendeu em 19, em 20, né? O Jesus sai em 20. Não aprendeu o que acontece? Então, o Flamengo ter aberto as pernas de uma forma tão forte assim, para não ter ninguém da base, ninguém da base lá dentro. Até para transição. Não, é óbvio que ele não vai ser eterno no Flamengo, independentemente dele ir bem ou não ir bem. Não, e até alguém passar informação de que ele Exato. tem na base de conhecimento. Ele se nega a ouvir quem já estava da molecada. Isso é ruim. E simplesmente não passa nada do trabalho que ele está fazendo para que fique na casa. Aí ele sai, leva toda a tecnologia, leva tudo que tá guardado em arquivo e tal. Aí entra um novo treinador E assim, outra coisa que eu sou contra é o cara falar, pô, não pode celular. Cara, se teu filho passar mal, se tiver algum problema familiar para resolver, isso não existe tomar o telefone do atleta. Vou fazer me fugiu o nome, a produção de repente pode conferir, o Maurício, né, que fazia esse papel que o Dino está fazendo. Muito bem, muito bem. Muito bem, inclusive, Renier, campeão Vinícius da Júnior, Copinha, Paquetá, todo mundo passou na mão dele nessa transição. Ele fala num podcast, numa entrevista, que ele também não entendeu, porque tinha todo um projeto, e quando o Paulo Souza falou que queria a exclusividade, ele diz, palavras de Mauricinho, que o Spindle ainda tentou comprar a história, falando, não, mas o Maurício, e no final das contas... O Robertinho, preparador físico, também saiu? Não teve o que fazer. Todo professor, bom professor, tem prazer em passar informação. Isso não é um ato de professor do Paulo Souza. Espero que tenha sucesso, nada contra ele, eu não conheço o trabalho dele. Agora, o que mais me aborrece não é quem pediu a coisa. Eu posso me dizer, é quem aceitou. O Flamengo errou, Exatamente. Flamengo gigante, com o maior investimento do Brasil, errou em topar que não tivesse ninguém da base, ninguém do clube fixo na comissão profissional. Eu preciso chamar, a gente vai do Fla pro Flu, já com o Cano falando sobre a briga, sobre a titularidade, pela busca do espaço dele, sobre reencontrar o Abel, porque lá atrás no Vasco o treinador era o Abel quando o Cano jogou, mas só pra gente encerrar aqui e eu partir direto pro Fluminense. Mas quando ele fala nessa entrevista, o Spindle tentou segurar e comprar ideia, o Spindle não é decisor? Mas o problema é o seguinte, GV, é negociar com o Pires na mão. Eu falei isso, as pessoas que estão brincando, mas você é vascaíno. Pô, aqui eu sou profissional, aqui eu levo minha comida para minha casa, pro meu filho. Aqui não tem time. A questão é, o Flamengo foi para Portugal caçar um português. Simples. Os 4, 5 nomes estavam sendo citados, cada um com seu estilo, cada um com uma história, não tinha planejamento nenhum aquilo ali. Caça algum português, foi isso, nu e cru. Aí o único português que aceitou, que foi ele, o Flamengo negociou como? Tipo, você tá bom, o que você quiser. Não pode ser assim, cara. É por isso que o futebol brasileiro dá um passo para frente, meio para trás. Um para o lado, outro para outro lado. Nunca segue num ritmo certo. O Flamengo, na posição que está, um dos clubes que mais ganhou nos últimos anos, junto com o Palmeiras, não podia abrir mão de algo que a diretoria fosse convicta. Tanto é convicta que sempre ocorreu ter alguém da base no profissional. Por que abrir mão? Porque o cara chegou de fora, eu quero que abra mão? Não, meu, eu só não vou abrir mão. O Flamengo cedeu demais. Isso vai custar caro lá na frente.